Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Dica número 23, dentro do tema licitações. Mas antes, já está seguindo o Instagram, já se inscreveu aqui no canal, então se inscreva e ativa o sininho para saber toda vez que for liberada uma aula nova, tá ok? Bom, modalidades na 14.133, diálogo competitivo. Você conhece essa modalidade? Não? Vamos ver agora. Bom, as modalidades estão previstas no artigo 28 da 14.133, tá? Então, nós vamos cuidar aqui hoje do diálogo competitivo. Lembrando que o parágrafo 1º do 28, ele lembra dos procedimentos auxiliares, e essa é uma modalidade que faz uso aí obrigatório do procedimento de manifestação de interesse. Então, quando acabar aqui, não esqueça de voltar na dica do procedimento de manifestação de interesse para relembrar, porque você vai precisar dele, tá ok? Bom, o conceito de diálogo competitivo está previsto no inciso 42 do artigo 6, que é aquele artigo que traz várias definições, tá? Então, lá está previsto diálogo competitivo. Vamos ler e destrinchar o conceito. Modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, né? Ou seja, tudo está incluído, em que a administração pública realiza diálogo com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento do diálogo. Desta leitura, nós podemos separar aqui 3 fases, tá? Uma primeira, que é a seleção prévia de quem vai participar, tá? Então, essa primeira etapa aqui embaixo, primeiro você faz a seleção por critérios objetivos. É preciso definir o que é necessário para participar. Então, por exemplo, é um objeto de engenharia de obra, vamos exigir a inscrição no CREA, tá? Só um exemplo. Uma segunda fase, que é a fase de diálogos, tá? Onde vão haver conversas, tá? Depois de encerrados os diálogos, nós vamos ver que a administração ela vai encontrar esta solução, selecionar uma proposta ou mais de uma proposta para poder compor um objeto, tá? Você vê que é uma ou mais alternativas, tá? Finalizado essa alternativa, a administração, em tese, ela passa a ter a definição do objeto capaz de atender às suas necessidades. Aí começa a fase da competição, a fase competitiva, onde as empresas que foram credenciadas para participar lá na frente vão poder dar lances, tá? Para poder assumir a contratação do projeto, que não necessariamente é o projeto que ela apresentou proposta, tá? Bom, qual é a origem disso? O diálogo competitivo ele não é novo, assim como várias coisas que estão na 14.133, tá? Ele tem uma origem muito forte nas diretivas para compras públicas que são aplicadas na União Europeia, tá ok? Mas ele também existe na legislação nacional, tá? Ele está previsto, o seu uso é previsto na Lei 11.079 de 2004, que institui as licitações e contratações para parceria público-privada, tá lá no artigo 10, tá? E também está na Lei 8.987 de 95, que cuida do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, tá? No artigo 2º, inciso 2º e 3º. Embora estejam lá previstos, não tem nenhuma especificação sobre os procedimentos e como se faz o diálogo competitivo, tá? Então, isso é uma lacuna que agora passa a encontrar dentro da 14.133, rito e procedimento, tá? Bom, qual é o rito? Qual é o caminho? Quais são as etapas para fazer o diálogo competitivo? Destaco aos senhores que ele vai seguir, assim como o pregão e a concorrência, o rito previsto no artigo 17, tá? Porque lá está assim: o processo de licitação observará as seguintes fases. Como a lei não prevê uma exceção para o diálogo competitivo,
Como a lei não tem um outro artigo específico a falar sobre o rito do diálogo competitivo, ele vai cair aqui no rito comum do artigo 17, tá ok? Vamos lembrar aqui algumas coisinhas, mas não deixe de dar aquela lida, tá? O que esse artigo 17 prevê? É vedada a criação, aliás, isso aqui está lá no 28 nos parágrafos. É vedada a criação de nova modalidade não prevista em lei. Vamos só relembrar. É vedado combinar modalidades para criar uma terceira, tá? Deve ser, aí agora nós estamos no artigo 17, preferencialmente eletrônico, inclusive os atos de quem vai participar. É possível justificar a inversão de fases de julgamento, e da proposta, o julgamento da habilitação. Pode ser exigida amostra, teste, prova de conceito, etc. Tá? E você pode exigir a certificação de organização independente acreditada no Inmetro. Lembrando que nós estamos falando do procedimento de licitação. Então, esse rito é para a fase competitiva do diálogo competitivo. Tá? Aquelas duas primeiras, que é a fase de seleção e a fase de diálogos em si, elas não vão seguir, não estão amarradas ao rito do artigo 17, tá ok? Só relembrando, qual é o rito? Fase preparatória, isso aqui você já definiu o objeto. Fase preparatória, aviso de edital, propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Lembrando que, mediante justificativa, é possível inverter o julgamento do preço e os lances e a fase de habilitação. Tá ok? Bom, vamos continuar. Objeto do diálogo competitivo. Quando é que nós podemos usar o diálogo competitivo? O artigo 32, inciso 1º, vai trazer, tá? Quando se tratar de inovação tecnológica ou técnica, tá? Então, é uma coisa nova que a administração não tem domínio, não tem conhecimento, ou precisa que seja criada uma inovação para poder resolver aquele problema. Tá? A linha B, não é possível encontrar no mercado um objeto que atenda a administração pública sem que haja necessidade de adaptação da solução disponível. Você até tem alguma coisa ali, mas não atende o seu caso. Você vai precisar que alguém separe aquilo, mude a modelagem, mude a especificação, o projeto, a estrutura para poder te atender. Tá? E por fim, não é possível a administração conseguir fazer a especificação técnica, tá? Com precisão suficiente. É um conhecimento técnico específico demais. Cada empresa desenvolveu a sua própria tecnologia que funciona de forma diferente. E aí a administração acaba descrevendo mais o resultado do que a especificação em si. Tá? Às vezes nós teremos tecnologias distintas concorrendo entre si para alcançar um resultado final. Então, é uma coisa bem diferente, bastante complexa. Tá? E eu vou destacar aqui objetivos, né? Quais são os objetivos do diálogo competitivo? E você vai encontrar isso no inciso 2º, tá? Definir e identificar os meios e as alternativas para atender essa necessidade aí inovadora, né? Então, você vai, qual o objetivo? Encontrar a solução técnica mais adequada, definir os requisitos técnicos que vão conseguir concretizar essa solução e, de repente, definir aí qual seria a melhor estrutura jurídica ou financeira para esse contrato diferenciado. Tudo isso através daquela fase de diálogos, tá ok? Bom, em resumo, né? Aqui é na prática, né? E agora? Estou falando de teoria, e na prática, como é que faz? Quais são as etapas? Né? Como é que nós vamos desenrolar o diálogo competitivo? Bom, primeiro a gente vai ter um procedimento de manifestação de interesse, tá? Com no mínimo 25 dias úteis. O que vai estar ali? Vamos de 1 a 8, tá? Edital para procedimento de manifestação de interesse. Fixar requisitos objetivos para participar desse procedimento. Manter o sigilo das propostas e das informações ofertadas, tá? Não existe consentimento para disponibilizar essas informações entre os participantes. Fase de diálogo, né? Até você decidir. Nesta fase de diálogo, você pode marcar reuniões com pessoas pré-selecionadas. Você vai fazer um edital. Durante esse edital, você pode prever fases sucessivas, né, como se fosse um funil. A primeira rodada, agora a segunda rodada, passou empresas tais e tais,
terceira rodada, agora essas aqui, entendeu? Aí afunilando para no final chegar num resultado, mas isso tem que estar previsto no edital. Você vai declarar concluída essa fase de diálogo, tá? E aí, não se esqueçam de vir passar a limpo os artigos 78 e 81, que são os artigos do procedimento de manifestação de interesse, tá? Para garantir que você vai observar tudo aqui nessa fase. Terminado o procedimento de manifestação de interesse, em tese você tem um projeto na mão, tá? Com a solução que vai atender a administração pública. Aí sim é que nós vamos entrar no diálogo competitivo, nessa modalidade, na fase competitiva, que da divulgação desse projeto, que é o objeto, né, em termos de referência, o projeto básico, que a administração vai contratar, até iniciar a sessão de lances, vai ter que ter no mínimo 60 dias úteis. Vejam que é um objeto complexo e façam a contagem correta desses dias, tá? Para não ter impugnação do seu edital. Então nós vamos continuar. 9. Edital iniciando a fase competitiva com a solução escolhida. Solicitantes pré-selecionados acima, tá? A administração pode permitir esclarecimentos, é saudável, tá escrito, botei pode aqui, mas segue a lógica da licitação, tá? Você vai depois definir a vencedora com base na proposta mais vantajosa, tá? Então, qual o critério de escolha? Vai ser um dos critérios previstos na 14.133. Você não pode inventar, tá? E por fim, eu destaco aqui que a decisão é colegiada, tá? Tem que ser uma comissão formada por 3 servidores efetivos e é possível contratar profissionais para assessorar, tá ok? Bom, você termina a primeira fase com a definição do objeto e vai para a segunda fase disputar quem vai executar esse objeto. Só participa da segunda fase quem participou da primeira. Então, senhores, o diálogo competitivo, ele gera restrição na disputa, tá? É muito importante cuidar bem dessa divulgação lá do procedimento de manifestação de interesse, tá ok? Bom, esta foi a nossa dica 23. Eu sou a professora Ana Mendes e estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem, tá? Fica a dica. Te vejo na próxima aula.